Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou fazer aqui mais um vídeo sobre o Seu Creyson. Quem não sabe quem é o Seu Creyson é o Clayson, né? Aquele careca que tem um canal com o nome Clayson, que fala, então, um caminhão de besteira. E eu quero comentar sobre dois vídeos que ele colocou recentemente no seu canal, tá? Antes eu quero fazer uma rápida introdução, né, sobre esse Seu Creyson. E também eu não vou colocar imagens ou áudios do vídeo dele aqui no canal para rebater, porque fica um pouco longo. Eu vou apenas falar o ponto, né, e vou comentar em cima daquilo que ele disse, beleza? Então, muito bem, antes de mais nada, eu quero ressaltar mais uma vez o que o Seu Creyson ele quer, tá? Eu fiz um vídeo, né, eu acho que tem mais ou menos aí um ano, um pouco mais de um ano, sobre o que esse cara realmente queria e como ele ia fazer isso, e ele está fazendo exatamente o que eu disse. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, né, que eu fiz sobre o Seu Creyson já há um bom tempo, tá? Então nós temos que entender o seguinte: o Seu Creyson, ele não está interessado em vencer algum debate. Ele não está interessado em realmente responder a algum outro youtuber e ter razão. Ele não está interessado em buscar a verdade, ele não tem interesse em nada disso. Ele tem uma ideia e um objetivo na sua cabeça e ele vai usar das pessoas como escada para atingir esse objetivo. Então, assim, ele não quer ganhar o debate ou ter razão do Nando, ou ganhar do Rox, ou ter razão, ou estar certo e o professor Olavo estar errado. Não, ele está pouco se fodendo para isso. Ele apenas está usando essas pessoas como escada, porque essas pessoas elas estão aí em alta. São pessoas que estão no debate que envolve aí o Brasil, questões culturais, etc, etc. Então, assim, é como eu disse lá no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre esse cara. Ele vai usar as pessoas como uma espécie de escada para atingir os seus objetivos e com as coisas que ele já usava na televisão. A televisão funciona assim. E o que o Clayson queria? Ele queria estar envolvido nesse debate. E ele foi cavando isso. Como o brasileiro não tem capacidade de interpretação, muitos foram se encantando pelas besteiras que ele falava. E claro, também temos no canal do Seu Clayson, né, muitas pessoas que nós literalmente expulsamos dos nossos canais, e são aquelas pessoas que fazem aí oposição geralmente a Nando e entre outros grandes youtubers. Então se amontoaram lá no canal do Seu Clayson e mais alguns idiotas que não têm capacidade de interpretar as coisas. Então o Seu Clayson ele queria isso, ele queria estar envolvido no debate. E ele conseguiu com a ajuda de outras pessoas, como por exemplo do Felipe Neto, que sabe que não tem seguidores adultos para fazer aí uma espécie de volume para combater esses outros grandes youtubers, que sim, o público é formado por pessoas adultas. Então o Felipe Neto precisava colocar junto, né, nessa batalha, pessoas que tivessem um público um pouco mais velho para poder fazer esse volume. Seu Clayson é um deles. Também como lá o Seu Bugalho e entre outros. Mas nós temos uma diferença interessante sobre o Seu Clayson e esse Henry Bugalho. O Clayson, ele fala sobre as pessoas, mas ele sabe que está mentindo e ele mente de propósito. O Seu Clayson, ele não acredita no que ele está fazendo. Ele apenas faz porque ele tem um objetivo. Prestem bem atenção nisso porque isso é importante. Então, quando cria ou aparece por aí alguma coisa falando de determinado aspecto do Nando Moura, por exemplo, ele não acredita naquilo, mas ele vai propagar aquilo para literalmente semear a discórdia, plantar a discórdia. É isso que ele quer. Porque assim ele consegue ficar no debate e ter a visualização e a visibilidade que ele sempre quis. E isso está acontecendo. E eu falei que ele ia agir dessa forma. Diferente, por exemplo, do Henry Bugalho, que acredita nas besteiras que ele fala. Ele é um safado, sim, mas ele acredita que existe realmente uma maldade no professor Olavo. O Clayson não, ele sabe que o professor Olavo, de longe, é aquilo que ele levanta. Ele sabe disso, mas ele vai bater nisso, porque ele tem interesse em escalar através do professor Olavo. Inclusive, ele tem interesse em fazer essa mesma escalada nas pessoas que estão apoiando ele nesse momento. Então, depois que essas pessoas, até mesmo o Felipe Neto, não servir mais para o Seu Creyson, ele vai deixar de lado. Esse é o Seu Creyson. Então, nós não podemos cair nessa lábia desse cara, que é realmente
esse esquema de usar pessoas para se promover, é isso que ele faz. Tá? Ele tá pouco se fodendo para Brasil, para Verdade, para Nando Moura, para Diego Rox, ele tá cagando para essas pessoas. Tá? E uma outra coisa, ele demora para colocar um vídeo ou outro, porque ele precisa criar toda essa estrutura de pensamento e como ele vai passar isso para as pessoas, porque ao mesmo tempo que ele tem que agradar, ele precisa convencer as pessoas de que ele está falando a verdade e é uma pessoa isenta. Uma pessoa que está fazendo uma crítica isenta da situação. Então isso coloca, né, no caso o seu Cristo, numa posição de poder considerar quem é bom e quem é mal. Então o seu Cristo, ele é uma pessoa perigosa. Porque as pessoas não conseguem perceber essa maldade nele. Tá? E é interessante que ele alega agora que está morando no Rio de Janeiro. Então preste atenção que esse é o comentário sobre o vídeo que ele colocou no seu canal, que ele fala que já está no Rio de Janeiro. Ele colocou um vídeo falando que ia mudar para uma outra cidade, fez um suspense. Uma semana depois, ele faz um outro vídeo, então, alegando que ele está no Rio de Janeiro. Ele alega, tá? Não estou falando que ele está lá, mas ele alega que está. E veja que interessante, ele fala que ele foi para o Rio de Janeiro por 3 grandes motivos. Ele está no Rio de Janeiro porque ele tem interesse pelo futebol, pelo carnaval e por música. Então você observa que já é um discurso totalmente preparado para, assim, iludir e atrair pessoas. Porque nós sabemos que brasileiro gosta de futebol, grande parte tem paixão por carnaval, e as pessoas literalmente gostam de músicas, e o festival Rock in Rio atrai muitas pessoas. E ele fala que então foi para o Rio de Janeiro por causa desses 3 grandes motivos. Que ele vai poder assistir o time dele do coração lá no estádio de futebol, ele vai poder ver as escolas de samba e vai poder então participar lá do Rock in Rio, coisa que é totalmente possível você fazer morando em outro estado. Não, mas ele foi lá por esses 3 grandes motivos. Mas qual é a intenção desses 3 grandes motivos? Ele realmente se atrai por isso? Ele realmente vai fazer isso? Não. Mas ele pode ser que faça, para cumprir uma tabela. Mas ele fala essas coisas para atrair pessoas através desses 3 assuntos. As pessoas já ficam na esperança de ver então o seu Creyson lá no carnaval, lá no estádio, sabe? O seu Creyson postando fotinha dele no Rock in Rio. Então as pessoas, ele cria isso na cabeça das pessoas. Então é sim um cara que demora para fazer vídeos, porque ele precisa criar todo esse ambiente, ele precisa criar esse discurso para ludibriar as pessoas, tá? Então muito bem, eu vou comentar o outro vídeo que ele fala que está dando então um recado para Nando Moura e Diego Rox. Então muito bem, o foco do vídeo do seu Creyson é então falar e colocar culpados, né, no caso Nando Moura e Diego Rox, por possíveis ações do Bolsonaro. Então ele fala que eles, no caso, ele fala, nós vamos cobrar do Nando Moura e Diego Rox, né, tudo aquilo que acontecer no governo do Bolsonaro. Nós temos que entender que esse vídeo, nós temos aí o discurso que ele quer que as pessoas peguem, que as pessoas acreditem, mas nós temos a intenção do discurso, tá? Então o que ele quer fazer com isso, que é um plano que eu já coloquei aqui várias vezes no meu canal. Quanto mais pessoas você conseguir ligar, né, com o Bolsonaro, mais alvos você tem para tentar destruir Bolsonaro. Então, assim, é importante ele realmente colocar na cabeça das pessoas que o Nando, e no caso o Diego Rox, tem uma certa responsabilidade pelas ações do Bolsonaro. Mas quem está falando que realmente Diego Rox e Nando Moura têm aí alguma culpa ou responsabilidade pelas ações do Bolsonaro? O seu Creyson. O Clayson que está levantando isso. Ele fala isso como se fosse já uma verdade estabelecida. Ou seja, se der alguma merda lá no governo Bolsonaro, né, nós também devemos e podemos cobrar do Nando Moura e do Diego Rox. O que é algo extremamente absurdo. Ele alega que por causa dessas supostas cagadas que já estão acontecendo no governo Bolsonaro, ele alega então que Diego Rox e Nando Moura estão tirando o corpo fora, para que não sejam cobrados por determinadas cagadas. Essa cagada que ele quer focar aqui no caso, nesse vídeo, é sobre então a questão do Flávio Bolsonaro, que é algo que estão levantando, que a mídia está levantando, para que possam então atingir Bolsonaro, através de outras pessoas. Porque atingir o Bolsonaro, essas pessoas não conseguem, não conseguiram.
No entanto que ficou isso óbvio quando tentaram matar Bolsonaro. Porque já não era mais possível atingir a reputação do cara. Então o que nós vamos fazer? Vamos tentar matar o cara. Então você percebe que existe uma ação coordenada, porque assim, quando o seu Creyson ele levanta essa ideia de que Nando e Diego Rox estão tentando se descolar do Bolsonaro porque estão surgindo aí supostas cagadas contra Bolsonaro, ele já está atrelando a questão do Flávio Bolsonaro ao Bolsonaro. Sendo que as coisas que estão aparecendo sobre Flávio Bolsonaro, até agora nós não temos assim nenhuma prova concreta de que realmente houve algum tipo de roubo ou desvio de dinheiro. Até agora apenas nós temos coisas assim que são um pouco fora do padrão, um pouco fora daquilo que eram transações de costume. Não existe nada que prove, mas o cara ele já faz essa ligação, ele já liga esse caso do Flávio ao Bolsonaro e já fala que por causa disso Nando e Diego Rox estão tentando se desvincular de Bolsonaro para não ter, então, a reputação suja por causa de um governo sujo. Ou seja, ele está criando tudo isso, está vendendo isso para as pessoas como uma verdade. Agora, fala para mim se esse cara não é um cara extremamente safado. Vejam só o jogo, o contorcionismo que esse cara usa. É por isso que ele demora para colocar um vídeo no canal dele. Porque ele precisa criar tudo isso, conforme eu falei. Em 35 segundos desse vídeo, né, o Clayson ele fala que num vídeo Nando Moura desqualifica, né, os outros candidatos, né, que isso que ele está fazendo é uma coisa que não podia estar desqualificando. Mas peraí, desqualificando um cara que tem 30, no caso o Haddad, que tem 32 processos, um cara que estava recebendo literalmente instruções de um cara que está preso, condenado. Como assim? Precisa ainda desqualificar o cara? Ele já não é automaticamente um desqualificado? Em 1 minuto e 5, ele fala que nós fizemos uma campanha suja a favor de Bolsonaro, porque nós não permitimos, em momento algum, que as outras pessoas pudessem estudar ou avaliar os outros candidatos. Como se Bolsonaro até não pudesse participar da campanha porque estava internado, porque tinha sofrido, então, um atentado. Então, assim, as pessoas obviamente tinham toda a oportunidade do mundo de avaliar e estudar os outros candidatos, inclusive com a participação dos maiores youtubers do Brasil, que eram extremamente contra Bolsonaro e evidenciando outros candidatos. Como as pessoas não tinham abertura para estudar e avaliar outros candidatos? Né? Ele prega assim, mentiras absurdas. Né? O Clayson ele prega mentiras absurdas, falando que como é possível, vejam só, como é possível alguns canais do YouTube conseguir fazer com que o Brasil inteiro observassem apenas Bolsonaro. É algo assim, impossível, mas na cabeça do Clayson é possível. Mas não, na cabeça dele não é possível. Ele sabe que isso não é possível, mas ele joga isso como verdade. Porque eu já falei, o Clayson ele não está atrás da verdade. Ele não quer vencer Nando Moura. Ele apenas quer usar Nando Moura como escada. Em 1h40, o Clayson fala que, no caso Nando e Diego Rox, vão ter que responder pelo governo Bolsonaro. Ora, mas por quê? Quem determinou isso? Ora, também o seu Creyson. Ele determina que Nando Moura e Diego Rox precisam responder pelo governo Bolsonaro. Como se Bolsonaro estivesse seguindo regras e ordens de Nando Moura e Diego Rox. Então, assim, ele coloca isso como verdade. Vocês terão que responder. Ora, seu Creyson, mas de onde o senhor tirou isso? Qual lei, qual coisa que afirma isso? Nada mais, nada menos o seu Creyson que afirma esse tipo de coisa. Em 1h55, ele fala do Flávio Bolsonaro, falando que agora estourou então a questão dos 96 mil reais e que agora ninguém vai ficar sabendo, o negócio vai ficar por isso mesmo, né? Então muito bem, seu Clayson, está aqui. O ex-atleta Fábio Guerra confirmou nesta segunda-feira, dia 21, que pagou cerca de 100 mil em dinheiro vivo ao deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro para quitar parte da compra de um imóvel na zona sul, né, do Rio de Janeiro. E aí, você vai então também expor no seu canal essa verdade? Que sim, o dinheiro que você falou que não sabe, de onde ninguém vai saber o que aconteceu, tá aí. O cara declarou que pagou em dinheiro vivo. Então assim, ele usa dessa questão do Flávio Bolsonaro porque sim, nós temos uma perseguição em cima dessa situação do Flávio Bolsonaro, que até então são apenas suposições, não temos realmente nada
de concreto. Eu sou a favor de que, realmente, Flávio colabore para que as coisas sejam realmente esclarecidas da maneira mais rápida possível. Eu também não estou aqui para defender ninguém que esteja fazendo coisa errada. Inclusive, é a ligação que o Clayson faz da seguinte forma, né? Ele pega, então, a Nando Moura e Diego Rox, que estão fazendo críticas a essa situação, que sim, precisa ser resolvida, né, o mais rápido possível, como se o Nando, pelo fato de estar fazendo crítica à situação, já quisesse estar ali pulando fora do barco. Não, é uma crítica, uma situação que surgiu, que nós também queremos respostas, e as respostas estão surgindo, e até agora não tem nenhum indício claro que sirva como prova de que o cara cometeu algum tipo de crime ou erro. E está aqui, então, né, justificado o pagamento de 100 mil reais, que são referentes a os 96 mil reais que o seu Creyson cita no seu vídeo. E aí, você vai colocar isso aqui num outro vídeo? Vai falar alguma coisa sobre isso? Bom, vamos aguardar, ver se o seu Creyson vai fazer o posicionamento, porque já que ele fala que nunca ninguém vai ficar sabendo, mas tá aí, todo mundo já está sabendo. E ele comenta na sequência que ele acha que então, o governo Bolsonaro não vai durar 4 anos. Aí depois ele faz lá a meia-culpa para pagar de isentão, pagar de bonzinho, não, mas eu espero que realmente dure os 4 anos, porque isso, né, pode prejudicar o país, não sei o que, papá. Mas ele está, na verdade, com outras pessoas, realmente trabalhando para que o governo do Bolsonaro não assim, termine realmente, não chegue aos 4 anos. Ele está trabalhando para isso, mas ele não pode, obviamente, falar isso abertamente, que vai pegar mal para a imagem de bom moço que ele tenta passar para todo mundo. Então, para fechar, né, mas ao final do vídeo, ele fala, então, que os seguidores do Nando e do Diego precisam cobrar do Nando e do Diego, então, né, essas responsabilidades que ele passa no início do vídeo. Ou seja, ele prega como uma verdade que o Nando e o Diego, e aí outros youtubers, no caso que também trabalharam pela mesma causa, né, se tornem responsáveis por qualquer coisa que possa acontecer no governo do Bolsonaro. Coisa que, primeiro, escapa à mão do Bolsonaro o comportamento de várias outras pessoas que compõem o governo ou foram eleitas. E ele que já coloca isso como verdade, ou seja, qualquer cagada que acontecer no governo Bolsonaro, a culpa também é do Nando Moura e do Diego Rox. E as pessoas têm que cobrar isso. Mas quem está determinando isso? Isso que é importante. Quem está determinando isso, está empurrando para as pessoas como verdade? Seu Clayson. É ele que está fazendo isso. Então, assim, existe o discurso que ele quer passar para as pessoas. E por trás, obviamente, existe a intenção. Então nós temos a intenção de quê? É atrelar várias pessoas a Bolsonaro para que fique mais fácil de tentar atingir Bolsonaro, como o caso do Flávio, que ele usa nesse vídeo também para reforçar essa perseguição que estão promovendo contra o Flávio, tá? E a outra intenção que é, obviamente, se promover com tudo isso e usando essas pessoas como escada para que ele possa, então, atingir aí o seu objetivo, tá? Que aí pode ser realmente um fim na política, que eu acredito que é esse o caminho que esse cara está trilhando, porque é comum pessoas fracassadas, que geralmente têm essa tendência à mentira, a não conseguir se dar bem em outra área, acabar caindo na política para tentar fazer ali uma carreirinha e ter uma vida fácil. Isso é tudo que indica que o seu Creyson quer. Mas esse posicionamento, essas coisas que ele está fazendo, usar pessoas, tentar realmente entrar, participar do debate, é o que ele queria, que ele está conseguindo, graças à idiotice de grande parte do povo brasileiro, que não consegue perceber a maldade do cara, não consegue interpretar aquilo que ele está fazendo com as pessoas e como ele usa todas as pessoas que acabam se envolvendo com ele, né? E, na verdade, um estão literalmente usando o outro, né? No caso, o Felipe Neto precisa de pessoas para que possam juntar, né, uma certa militância para agir contra esses youtubers que favoreceram Bolsonaro e também contra o governo Bolsonaro. Então, o público do Felipe Neto é composto, né, por crianças, não tem força, então ele precisa de outras pessoas para fazer esse trabalho de juntar pessoas mais velhas que possam ter aí alguma ação, alguma voz contra essas pessoas. Então, se trata disso. É a, então, resistência. Que, na verdade, é esse amontoado de merda, né, que estão tecendo esse planinho, estão colocando em prática esse planinho, e estão seguindo esse caminho. E com essas intenções aí, né, pessoais de cada um, como essa do seu Creyson que eu estou evidenciando aqui. Tá? Ressalto mais uma vez que tem aqueles idiotas preferidos, como o Henri Bugalho, que realmente eu acho que quando o seu Creyson, até mesmo, né, Felipe Neto e alguns outros observam
que ele está ali, não, vou fazer, vou falar, porque eles obviamente conversam entre si, né? Porque eles percebem que o Henry acredita em muitas coisas que ele fala. É um idiota perfeito, que o cara vai ali e vai ficar fazendo, entendeu? Agora, o seu Creyson não, o seu Creyson ele é lisão, ele é ligeiro, tem aí as suas metas pessoais, né, seu Creyson? Vai que vai, meu camarada. Segue esse caminho aí, beleza? Enfim, pessoal, estarei encerrando esse vídeo por aqui. Espero que as informações tenham sido úteis para vocês de alguma forma, tá? Lembrando que tem aqui na descrição todas as minhas redes sociais. Peçam que me sigam por lá também. Tem também o canal do Comuna Killers, onde nós fazemos lá vídeos, né? Gameplay, comentários sobre política, filosofia, religião, etc, etc. É um canal bastante interessante. E também tem um link do meu Apoia-se. Quem quiser dar uma força aqui para o canal e para esse que vos fala, ficarei bastante agradecido. Estarei encerrando por aqui. Grande abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu, fui!